De volta com o nosso programa, chegou a hora da culinária. Vamos fazer um risoto de lombo suíno com tomate seco. Quem veio fazer foi o Matheus Massoni, ele é professor de cursos livres do Senac Águas de São Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Como vai, Matheus? Eu tava falando pra você nos bastidores que eu ia quando era pequenininha lá no hotel, né? Águas de São Pedro. Como que funciona lá hoje? É assim, na verdade hoje a gente se classifica como duas instituições, porém elas caminham juntas, né? Nós temos cursos que acontecem diretamente com prática no hotel, até o curso de gastronomia, de tecnologia em gastronomia, tem os dias que acontecem aulas práticas lá. Né? Então, a gente tem a instituição ensino e a instituição hotel que acontecem normal. Quem quiser ser chefe pode ir para lá e aprender lá? Na verdade, chefe é um cargo que é assumido na cozinha. Né? Então, é quem comanda a cozinha, quem sabe todo o funcionamento da cozinha, esse é um chefe. O restante, todos nós somos cozinheiros, né? Aí, cada um é classificado numa hierarquia. Entendi. Tá? Então, mas quem quiser aprender a cozinhar? Pode ir para lá. Né? Então nós temos cursos profissionalmente, isso. Nós temos os cursos gratuitos, né? Curso de cozinheiro, curso de garçom. Nós temos cursos de tecnologia, que aí é o curso em si da gastronomia. E aí depois tem as extensões universitárias que acontecem de especialização nas áreas, e aí é a gosto de cada um. É muito difícil conseguir entrar nesses cursos gratuitos? Não, o curso gratuito não é tão difícil, a pessoa precisa pelo menos ter o interesse. Ter uma habilidade também. Isso, ela tem uma predisposição, saber o que vai ser realmente uma cozinha, que não é, lógico, um parque de diversões, não é bonito e tal. É um dia a dia bem pesado. Então, e aí ela vai, participa, faz a inscrição pelo site mesmo, aí ela vai, participa de um processo seletivo, e aí passando ela adentra para o curso, trabalhando e estudando lá. Muito legal. Você também tem um buffet. Isso. Como que chama? O 18 Buffet. E é lá em Araras, né? Isso, o Rafael estava falando que te conhece já há muito tempo. Quem começou comigo na mídia foi o Rafael, né? Então, os primeiros passos foram com ele. E aí, eu atendo Araras e toda a região, né, e fazendo festas, especializações em finger foods. E o diferencial é que sempre cada festa é um cardápio. Nunca você vai encontrar o mesmo cardápio sempre, não. Cada festa vai ser um cardápio diferente. Você cria algo diferente. Isso. Que máximo. Bom, vamos fazer um risoto, né? Risoto de lombo suíno. Isso. É isso? Isso. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Bom, para toda a base de risoto, na verdade eu vou passar a técnica e o restante dos sabores, cada um adapta como quiser, tá? Manteiga, sempre uma boa manteiga de boa qualidade. Azeite, se a gente pegar histórico do risoto, a gente vai ver alguns lugares que utilizam apenas manteiga, alguns lugares utilizam azeite só, dependendo da região da Itália, que é um prato típico lá, né? Nasceu lá. Aqui a gente acaba até fazendo uma adaptação de manteiga e azeite. Cebola, tem muita gente que mistura alho poró, enfim, mas o original mesmo é que se trabalhe com a cebola. Tá. Sim. Aí o arroz, de preferência arbóreo, carnaroli, né, ou vialone, que são os 3 tipos de risoto, que são grãos curtos, que têm grande quantidade de amido. E é importante que a gente preserve esse tipo de arroz. Saiu desses, a gente faz um arroz cremoso com a técnica de preparo de risoto. Entendi. Não é um risoto. Não é um risoto em si, ele se classifica pelo arroz. Aí a gente tem um vinho para deglaciar, pegar todo o sabor de panela. Esse vinho pode ser um vinho que você tem em casa ou precisa ser um vinho bom? Olha, eu digo que para cozinhar tem que ser um vinho que você beberia. Tá. Né? Então, se ele é bom para beber, claro que ele vai ser bom para cozinhar. Não aquele vinho velho que tá lá não sei quanto tempo. Aí não dá para utilizar. Não, tá? E os temperos em geral, sal, pimenta, aqui eu já tenho o lombo que eu dei uma pré-refogada nele, só uma selada, e aí o tomate seco e um queijo parmesão que a gente vai fazer a finalização desse risoto. Vamos lá, você tem 10 minutos para fazer esse risoto. Dá tempo? Vamos tentar, né? Você quer que eu... Bom, panela ligada, a gente vai começar já com a manteiga. Eu adoro risoto. Eu acho que todo mundo gosta de risoto. E um detalhe que eu esqueci de falar, e aqui a gente eu já trouxe pronto, que é o caldo, né? Na verdade, o caldo não é aqueles bloquinhos que a gente dissolve em água. Fazer com a carne mesmo. Com a carne, com legumes, a mistura do mirepoix, que são os legumes aromáticos, né? Cebola, cenoura e salsão. E aquela água que sobra vira o caldo. Exatamente. Ele fica lá concentrando o sabor, tá? Entendi. Aqui eu vou colocar um pouco do azeite e vou entrar com a cebola. Até aí tá fácil, né? Tá.
Eu digo que é fácil, é um prato super fácil de fazer. Mas só que o risoto é o ponto que a gente tem, né? Isso. O cuidado do risoto é exatamente o ponto, o tempo de cozimento e o processo de finalização dele. São os cuidados principais para ele, tá? Para esse prato aqui em específico. Se eu quisesse agregar mais sabor, eu poderia fazer esse refogado de lombo que eu já fiz anteriormente nessa panela e depois eu entraria com o restante dos ingredientes. Tá? Aqui eu fiz a opção já por fazer ele, já deixar ele adiantado, para depois facilitar a finalização. Então aqui eu fiz a refoga, a cebola murchou ou suou, como a gente classifica ela, eu vou entrar com arroz. E aí eu vou deixar que esse grão frite. Tá? Eu vou... E você não colocou todo? Não, ali eu tinha colocado um pouco a mais. Tá bom. Isso vai dar um risoto grande para duas pessoas? Dá, duas pessoas. Tem que sempre levar em consideração que o arroz ele triplica de volume quando ele cozinha. Tá? Então, quando eu for calcular, a gente vai calcular uma média de 60 a 80 gramas de arroz cru por pessoa. Tá bom. E aí, fazendo o triplo dele, é a quantidade que eu já vou servir em porção individual. Quando ele começa a pegar no fundo, que eu começo a escutar que ele está fritando, eu entro com um vinho para deglaciar a panela. E no caso é o vinho branco, porque combina com, né? É o mais neutro, tá? Ah, é o mais neutro. Mais neutro. Não é porque combina. Não, é questão dele ser mais neutro. Eu poderia muito bem entrar com um vinho tinto se eu gostasse de um sabor mais acentuado. Sei. Alterar a coloração dele, enfim. Tá? E aí eu vou justamente sentir esse aroma que ele solta. Eu vou pegar esse sabor que está no fundo da panela e aí eu começo o processo de cozimento do arroz. Tá. Ó, secou, quando secar o vinho, porque não necessariamente que tem que ser vinho, eu posso utilizar cerveja, cachaça, qualquer outro líquido alcoólico para ajudar a soltar melhor esse sabor. Tá. E aí eu vou entrar com o caldo. Outro detalhe, a gente está trabalhando com o arroz ali e ele já está numa temperatura quente. Se eu entrar com um caldo frio, eu baixo essa temperatura e isso faz com que o meu arroz endureça e demora mais tempo a cozinhar. Entendi. Então, por isso, o meu caldo tem que sempre se manter quente. E aí começa o segredo do risoto, que é a movimentação. Quando a gente exerce essa movimentação, o atrito entre os grãos vai soltando o amido. Você pode ver que aqui não tem nenhum ingrediente tipo creme de leite, não tem farinha que vai dar cremosidade. O que dá cremosidade é o amido presente no grão do arroz. Olha que interessante, hein? Tá? Então aí eu vou cozinhando e vou mexendo. O caldo também vai entrar aos poucos, porque eu preciso que esse amido solte continuamente durante o cozimento e não todo de uma vez só. Tá? Então eu coloco uma quantidade para cobrir no primeiro momento, depois eu vou acrescentando aos poucos até eu atingir o ponto do arroz em si. E aí eu vou movimentando ele. Se eu quisesse fazer, por exemplo, num evento, vou receber amigos em casa, o tempo de preparo pode ser reduzido desde que a gente trabalhe um pré-preparo antes. Então, o que é esse pré-preparo? Eu dou essa pré-cozida nele, entro com um vinho e essas conchas de água. Ele vai secar a água, eu abro esse arroz para ele não continuar o cozimento. Eu não posso deixar ele na mesma panela, senão ele vai cozinhando demais, ele vai passar do ponto. E aí eu deixo ele secar numa forma bem aberta, para ele gelar rápido. Gelou, quando eu for finalizar, porque aqui ele vai demorar em torno de 18 minutos, mais ou menos, que é o tempo do grão cozinhar, tá? Que é o que a gente calcula, de 15 a 18 minutos. Quando eu vou finalizar, aí eu vou ter um tempo de finalização aí mais ou menos de 4 a 5 minutos, porque eu já fiz essa pré-cocção inicial. E você não vai colocar mais salsinha? Finalizo com eles, tá? Bom. Aí a gente tem a carne etapa... vem... Quando ele estiver quase pronto. Aí eu entro com a carne e o tomate seco para saborizar esse risoto. Até então, toda a etapa de risoto inicial é neutro. Desde que eu não tenha feito a refoga na panela anterior. Entendi. Então você pode colocar qualquer ingrediente em cima dessa base. Qualquer ingrediente nessa base. Tá. E aí eu posso adaptar. Por exemplo, aqui eu estou usando um caldo de legumes neutro. Mas se eu quisesse fazer um risoto de carne vermelha, uma carne de caça, enfim, eu poderia utilizar os ossos da carne aqui para soltar mais sabor nesse caldo. Entendi. Entendeu? Aí eu já caracterizaria esse risoto com esse caldo. E você vai colocando, né, ali o eu vou caldo. adicionando o caldo aos poucos. Quando ele estiver secando, eu entro com um pouco mais de caldo. Bom,
Então aqui, ó, ele já tá chegando no ponto. Eu vou entrar com a carne para ela já soltar sabor. Como que você sabe que tá no ponto? O arroz, ele começa a inchar, ele vai mudando a coloração dele. Ele começa a ficar transparente por fora e um miolinho mais branco. Tá? E você tem que provar antes Tem de que colocar? provar. Ele vai sentir ainda uma No leve caso, você crocância. provou, né? Isso. É que a gente não mostrou aqui, ele provou. Você sente uma leve crocância nele. O ponto do arroz do risoto é o al dente. O que é o al dente? É quando eu Aquele mordo... meio Quando cru, eu né? mordo... Não. Não? Ele tá cozido por inteiro. É quando eu mordo, ele forma uma pressão entre os meus dentes e aí eu solto. Isso é al dente. Se eu morder e ele fizer croque, ele ainda tá ao Por quebrar isso que chama dente. al dente. Entendeu? Ótimo. Ó, então aqui eu entrei com o lombo, o tomate seco. Aí eu vou entrar com a etapa final do meu risoto, que todo risoto exige. Vamos testar, ver se esse daqui tá al dente? Vamos. Ó, você vai pegar Posso? o grão, pode, e vai morder. Põe entre o dente e sente a pressão que ele forma para você abrir de novo o dente. Isso é o ponto al dente, Tá certo. tá? Aí eu vou entrar com o sal, que é o último Só ingrediente. a última coisa. É, sal. Eu vou colocar a pimenta do reino. E vou finalizar com o mantecal. Que eu vou entrar com uma quantidade de manteiga. No risoto vai muita manteiga, né? Vai. Justamente para dar brilho e aveludar a textura dele. E vou entrar com queijo parmesão. Pode utilizar qualquer outro tipo de queijo, porém eu preciso tomar cuidado para que não coloque excesso de queijo, para não ficar puxa. Ah, entendi. Aquele Tá? puxa que criança Não, adora. é só para ele dar uma Lá em leve casa liga. a gente faz o puxa com sopinha. Depois que eu acrescentei, eu bato ele, tá? Que é a etapa de mistura dessa manteiga, que ela vai derreter, vai ficar cremosa, vai ajudar a dar brilho. Ó. E aí ele tem que ficar com caldo. O risoto tem, além do ponto al dente, um ponto de textura, que os italianos chamam de alonda. Que é quando a gente coloca ele no prato, você balança, ele forma a onda e senta. Se você receber um risoto e ele tiver todo acertadinho e informado, ele tá errado, ele passou do ponto. Ele fica muito duro, né? É. Muito seco, né? Ó. Tá, vou finalizar com a cebolinha. Tá. Muito bom. Vou repetir o nome do seu buffet lá em Araras, que é 18. Por que chama 18? 18 era o apelido do meu avô. Ah, tá. E aí, quando o pessoal olhava pra mim e falava, nossa, você é parecido com 18. Eu falei, então vai ser 18. Mas por que era o apelido dele 18? Minha mãe disse que era de quando ele jogava bola com os amigos. Que ele era e número aí, 18. Número 18. Ah, e aí que ficou. máximo. Muito legal. Ó, lembra o ponto que eu falei? Então, eu sento, ele forma a onda e eu sei que meu risoto tá pronto. E aí eu finalizo com uma salsinha picada. Muito bom. Comer? Vamos? Que Que delícia. maravilha, que aula. Esse é um talento que eu já tive o prazer de ser servido por ele inúmeras vezes. Tá aí, Matheus, Você sabe o que é bom, bom, né? Eu sei que é bom. Né? Então vamos lá. Ó, única coisa que eu não gosto dessa porçãozinha aqui, porque a comida é muito boa, a gente não quer só isso. Né, Mas pra Matheus? gente ele Né, fez, Matheus? mas pra gente ele fez uma porção grande, olha. Eu pensei que aquele arroz que ele colocou lá não ia dar, e deu muito, ó. Cremosidade, eu gosto disso. Quando eu experimentei, tava indo um pouco durinho, né? Agora ficou perfeito. O Por quê? risoto é assim, ó, é um prato que o cliente deve esperar ele e não ele esperar o cliente. Porque ele continua cozinhando. Se você deixar ele aí, por exemplo, esse que a gente fez para montagem, se você for provar, ele tá inteiramente mole, o arroz, e ele vai estar um grude. Porque o amido, com o calor, ele continua aquecendo e ele vai se aglutinando. Então, Matheus, o ideal é sempre servir ele quente, do jeito Sempre que tá aqui, quente, né? é Aquela fazer coisa... e servir. Tá, perfeito. Uma dica que eu dou também é nunca, se você vai fazer evento, essas coisas, não peça risoto para richô e para grandes pessoas, grande Tá quantidade de certo. pessoas. Porque sempre ele vai vir um arroz empapado. Em casamento sempre tem. Sempre tem errado. Gente, ó, antes da gente se despedir aqui, até agradecer ao Matheus, deixa eu só completar as informações. Nós tivemos um bloco
anterior conversando com o Jimmy Albuquerque sobre o seminário que acontece amanhã aqui em São Paulo. É gratuito, então, nessa terça-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua da Independência, 850, Vila Monumento. Rua da Independência, 850, Vila Monumento. Esses dados depois a gente vai colocar também no nosso facebook.com/programa Tudo Posso. Matheus, obrigado. Matheus, muito obrigada. Adorei a aula que você deu hoje. Obrigado. Sensacional. E ele falou das pessoas que podem se inscrever lá no site do Hotel Águas, do Senac, Águas de São Pedro, não é? Que fica junto com o hotel lá em Águas de São Pedro. E a pessoa pode fazer gratuitamente, pode virar cozinheiro, né? Isso aí. E parabéns, Matheus. Parabéns, Matheus. Obrigado. Obrigado a vocês. E a vocês de todo o Brasil, obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite de segunda-feira. Amanhã, 4h30, a gente está de volta. Tudo de bom.